Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para quem nos ouve e nos assiste, diretamente aqui de Brasília. Oi, Vera. Já vamos correr lá para Brasília, a Isa Staciarini está chamando, tem informação ao vivo. Oi, Isa. Débora, o Supremo Tribunal Federal acaba de fixar a pena para o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias de multa. Foi fixado 2 salários mínimos do valor da multa em regime inicial fechado. O ministro Flávio Dino disse que tinha proposto uma pena um pouco maior, de 31 anos, e sugeriu incorporar 2 salários mínimos, o que foi acatado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Já Carmen Lúcia disse que a única questão que era divergente à sugestão dela é que Carmen Lúcia propôs uma pena menor de 3 meses e 5 dias apenas, mas também votou com o relator, portanto, todos os 4, com exceção de Fux, porque como ele tinha se manifestado pela divergência, ele se absteve de votar na pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, os 4 ministros votaram para essa definição de pena final em 27 anos e 3 meses. É com vocês. Obrigada, Isa, pelas informações. E no começo da dosimetria, Vera, o ministro Alexandre de Moraes disse, a sugestão dele, né, da pena, que acabou sendo seguida pelos demais, que teria um agravante de 2/3 da pena, ou seja, um aumento para o crime de organização criminosa, mas ele também aplicou atenuantes pela idade do ex-presidente, 70 anos, e no final chegamos a essa pena de 27 anos e 3 meses. Pois é, foi uma aplicação da dosimetria bastante técnica, ali ao pé da letra do que diz a lei penal e menos dura do que poderia ter sido. O ministro não foi ali draconiano, como alguns esperavam, e fixou uma pena menor do que... Ele não foi na pena máxima, que poderia ter sido determinada, e aí depois aplicou as atenuantes. Ele deu ali uma mediada em cada um dos crimes, totalizou esses 27 anos e 3 meses, dos quais 24 seriam cumpridos em regime fechado. É isso? 24 anos e pouco. 24 e 9 meses. Mas tem uma progressão toda né, de cumprimento de pena, que é aplicada normalmente em circunstâncias como a dele, a fragilidade de saúde, o fato de já ter uma idade avançada. Então, não se deve esperar que ele vá cumprir tudo isso em regime fechado. A defesa ainda vai tentar recorrer, alegando essas condições de saúde, para tentar obter uma definição de prisão domiciliar desde o início, mas isso já é mais difícil de imaginar que eles vão conseguir obter, que ele comece a cumprir pena em regime fechado, né? Feita aqui essa consideração inicial sobre a dosimetria, acho que a gente tem que falar bastante sobre o dia de hoje, né? Sobre o resultado em si, que foi um resultado histórico, né? Dia 11 de setembro de 2025, o Brasil condenou pela primeira vez um ex-presidente da República eleito pelo voto por uma tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes contra a democracia, cometidos de acordo com 4 votos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em conluio com outros 7 réus, sendo todos eles ex-integrantes do seu governo, civis ou militares, ocupantes de cargos, 6 deles cargos de relevo no governo e um deles o seu ajudante de ordens. E a gente começou o dia ainda sob a tensão do dia de ontem, do voto do ministro Luiz Fux, que não só foi um voto divergente, o que é perfeitamente comum em qualquer votação haver um voto divergente, mas foi um voto de confronto ao voto do relator Alexandre de Moraes. Ele fez questão de que o seu voto fosse um contraponto completo
ao voto do relator, ao qual ele fez vários reparos, alguns deles considerados agressivos pela turma, vários reparos ao trabalho também do Ministério Público, e o dia começou com uma espécie de desagravo sem se chamar desagravo, com a ministra Carmen Lúcia votando, permitindo vários apartes, fazendo alguns xistes ali com os colegas, indiretamente em seu voto respondendo a algumas questões do ministro Luiz Fux, principalmente apontando a gravidade do que se viveu no Brasil e o fato de haver fartas provas dentro do processo. Permitiu uma parte no qual o ministro Alexandre de Moraes fez uma espécie de desforra do que tinham sido as insinuações em relação a ele na véspera e, principalmente, as relativizações que o ministro Luiz Fux havia feito à gravidade do que tinha acontecido, exibiu de surpresa, de novo, né? Ele já tinha usado esse expediente algumas vezes. O vídeo em que Bolsonaro o atacou no 21, no 7 de setembro de 21, depois no 7 de setembro de 22, depois as imagens do 8 de janeiro, tudo isso para tentar, de novo, reforçar a gravidade do que ocorreu e a existência, sim, de violência e grave ameaça, portanto, caracterizadores de tentativa de golpe de Estado. Foi seguido integralmente em votos bastante sucintos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, e ambos fizeram questão de dizer que tem, sim, votos escritos de mais de 400 páginas, mas que iriam poupar os seus pares da leitura da íntegra em outro recado. Só nessa fala inicial, para fechar, eu destaco a presença na turma do decano da corte, Gilmar Mendes, que acompanhou a partir da primeira fileira numa inequívoca manifestação de apoio à maioria da primeira turma e que depois foi também confirmada pelo presidente da corte, ministro Roberto Barroso, que chegou para a proclamação do resultado e da dosimetria. Vera, vários pontos aí para comentar na sua fala, mas queria falar sobre o ministro Luiz Fux e esse isolamento dele, que ficou muito evidente, né? Ontem, naquele voto longuíssimo, e na sessão de hoje, tanto no voto da Carmen Lúcia, quanto no do Zanin, quanto na parte do ministro Alexandre de Moraes, recados, né, para o Fux, e uma ação séria para concluir o julgamento hoje e deixar muito evidente que a posição do Fux era uma posição isolada dentro da corte, né? Ele ficou muito isolado, Carol. Até a maneira muito amistosa, simpática, risonha e leve com que os outros ministros se trataram entre si, teve esse condão de mostrar um grupo coeso, unido na ideia de que a democracia foi, sim, gravemente atacada, que o país esteve a um passo de retomar um regime de exceção, um regime ditatorial, e ali não responder diretamente ao longuíssimo, exageradamente longo voto do ministro Fux. Portanto, é como se o dia de ontem não tivesse tido nenhuma relevância, tivesse sido desimportante. Pareceu que a ideia toda da turma era relegar a um passado muito rápido o voto do ministro Fux, sem debater com ele as teses sobre as quais ele se alongou, para não legitimá-las e para não dar aos apoiadores do Bolsonaro, aos apoiadores, por exemplo, da ideia de anistia, algum gostinho de ver essas teses sendo discutidas. Então, a ideia foi terminar, concluir com um placar majoritariamente favorável às condenações, reiterar a gravidade do que houve e deixar o Fux, de fato, isolado. Quanto tempo vai durar esse isolamento? A gente não consegue prever. Já houve momentos de graves embates, confrontos no Supremo. Eu me lembro de pelo menos 2. O confronto entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski na votação no Mensalão, que foi ali algo bastante tensionado, e depois confrontos entre o próprio Barbosa e o ministro Gilmar Mendes, e entre Gilmar Mendes e o ministro Barroso, aquele em que ele falou que ele era uma representante do atraso, com doses de psicopatia, etc. É uma frase que até ficou sendo muito rebatida, mas hoje eles se dão bem. Então, não há nada em termos dessa diplomacia da toga que não possa ser superado. Mas o que eu ouvi desde ontem até hoje foram palavras muito duras em relação ao que o ministro fez
classificado como deslealdade por mais de um ministro, vários ministros, e considerado principalmente como algo perigoso por trazer naquele voto a semente da legitimação de comportamentos muito graves e que poderiam desembocar num novo 8 de janeiro ou em novas ameaças à própria corte e aos próprios magistrados. Os ministros, nesse momento, Vera, discutem a pena do general Walter Braga Neto. O relator Alexandre de Moraes sugeriu uma pena de 26 anos por 5 crimes, pelos 5 crimes. O Igor Cardim tem informações lá de Brasília de como o ex-presidente Jair Bolsonaro assistiu ao julgamento. Oi, Igor, boa noite. Oi, Débora. Muito boa noite para você, também para os ouvintes. O ex-presidente Jair Bolsonaro assistiu o julgamento na casa onde cumpre prisão domiciliar, ao lado da esposa, e também do filho, o senador Flávio Bolsonaro, que após a condenação do ex-presidente, ele saiu, falou com a imprensa na portaria do condomínio e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sereno, tranquilo e que ele, apesar de discordar ali das decisões do Supremo Tribunal Federal, nunca desrespeitou alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje. Uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, mais cedo, outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já tinha se manifestado também nas redes sociais, publicou um vídeo e também falou sobre a anistia, disse que a anistia é sobre fatos, sobre pessoas, é privilégio, e também disse que nada diferente da anistia ampla, geral e irrestrita deverá ser analisada ou surtirá qualquer efeito de pacificação. Por fim, o deputado federal disse que chegou a hora de fazer nada menos do que o certo e o justo nessa guerra de narrativas ali nas redes sociais, onde os filhos do ex-presidente estão endossando ali falas contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, contra também a decisão de condenação do ex-presidente e de outros envolvidos na trama golpista. Débora. Obrigada, Igor. Vera, já jogo para você comentar, porque o pessoal está chamando lá do STF, né, Carol? Pois é, Isa Stacerini tem informação sobre a pena do general Braga Neto, é isso, Isa? Carol, maioria formada para condenar o general Braga Neto a 26 anos de pena, sendo 24 anos de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, mais 100 dias de multa no valor de um salário mínimo em regime inicial fechado. O ministro Flávio Dino chegou a propor uma pena maior de 30 anos, 2 meses e 5 dias, mas seguiu o relator porque disse que não faria sentido o líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ter uma pena menor do que o general Walter Braga Neto. E Carmen Lúcia também seguiu com o relator, portanto, maioria para condenar o general Walter Braga Neto a 26 anos de prisão. É com vocês. Obrigada, Isa. E dessa vez o ministro Luiz Fux participou da dosimetria, porque ele tinha votado pela condenação de Braga Neto, né? E também do tenente-coronel Mauro Cid. Então participou, abriu divergência, votou para condenar Braga Neto a apenas 7 anos de prisão, mas foi voto vencido. Resultado final, pena de 26 anos para o general Walter Braga Neto. Vera. Isso é algo curioso, porque foi uma decisão dele que é contrária ao entendimento do próprio Supremo. Em 2023, o Supremo reiterou o entendimento de que quem não vota para condenar pode sim participar da dosimetria. No mensalão, os ministros que absolveram os réus participaram da dosimetria, ajudaram a baixar as penas e agora ele se absteve de votar e, com isso, as penas certamente vão ser mais altas do que seriam se ele participasse. Tem muito mais coisa para você analisar, viu, Vera? Mas a gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência tem Repórter CBN e a gente volta com mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Samantha Klein também de volta de Brasília, porque tem mais um réu com pena definida, né, Samantha?
Temos sim, Débora. Olha, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e secretário da Segurança Pública aqui do Distrito Federal, foi condenado a 24 anos, tendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. Além disso, terá de pagar 100 dias multa no valor de um salário mínimo. Essa condenação já começa em regime fechado. O ministro Flávio Dino tinha chegado a uma condenação de 24 anos e 4 meses, mas seguiu o relator. E o ministro Luiz Fux não votou para o caso de Anderson Torres, já que ele havia o absolvido. Portanto, temos aí concluído essa condenação de Anderson Torres a 24 anos pela trama golpista. Neste momento, o relator Alexandre de Moraes está fazendo, então, as preliminares a respeito do almirante Almir Garnier, que foi o comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro. Moraes afirmou que os crimes cometidos foram muito semelhantes a Anderson Torres, porque ele era comandante da Marinha e se colocou, então, como golpe de Estado, um dos crimes aos quais ele precisa ser condenado. Moraes votou por condenar, portanto, Almir Garnier a uma pena final de 24 anos, tendo 21 anos e 6 meses de reclusão, além de 2 anos e 6 meses de detenção. Mais ainda 100 dias multa e no valor de um salário mínimo, inicialmente no regime fechado. Ele não teve qualquer atenuante, até porque no caso de idade, por exemplo, pois ele não tem não tem mais de 70 anos, como no caso que ocorreu aí com Bolsonaro. Já o ministro Flávio Dino está votando integralmente com Moraes. Fux não votou e em seguida a gente deve ter uma maioria. A Isis Peccialini está ali dentro do plenário, está me passando esses dados, mas então, formou maioria. Almir Garnier condenado a 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de multa. Temos aí esses 2 condenados e segue, portanto, essa dosimetria das penas com você. Bom, já tem penas definidas. Mauro Cid, Braga Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres e Almir Garnier. Pelo visto, a dosimetria deve acabar hoje, né, Vera? Está indo muito rápido. Exato. Falta o general Augusto Heleno e quem mais? É praticamente só ele. O Alexandre Ramagem já foi? Não, falta Ramagem. Ramagem, Heleno e Paulo Sérgio. Acho que só os 3. Vai terminar assim hoje. O intento deles era chegar nessa sessão para terminar tudo hoje. Tinha sessões ainda previstas para amanhã, de manhã e à tarde, mas depois daquela overdose de ontem do voto do ministro Fux, eles chegaram já dispostos a concluir tudo hoje. Tanto que quando estava terminando o voto do ministro Cristiano Zanin, e estava ali quase dando 6 horas, que era o horário final previsto para acabar a sessão, um pouquinho depois das 6, na verdade, eu perguntei para a assessoria do Supremo se eles iriam encerrar e retomar. No dia seguinte falaram, não só vão começar a dosimetria, como a intenção é terminar tudo hoje. Então, eles foram aprendendo a fazer dosimetria ao longo do tempo. Tinha muita discussão sobre a técnica de dosimetria na época do mensalão, quem podia votar na dosimetria, se o cálculo depois se dava pela média, se dava por maioria, aquela coisa se quem estava vencido ou quem não tinha condenado podia votar na dosimetria. Esses também são debates que vira e mexe e voltam dentro dessa coisa que é difícil de compreender para o nosso público, né, do funcionamento do Supremo, porque tem questões que ficam sendo revisitadas e vão mudando, mas essa é uma que aparentemente está mais ou menos pacificada, tanto que a gente não está vendo grandes discussões e grandes dissensos nos votos dos ministros quanto às penas arbitradas. E a parte curiosa, né, o ministro Alexandre era tido como ministro muito duro,
ali muito inflexível. Em vários casos aí está aparecendo a seguinte situação: o ministro seguinte fala, eu tinha penas mais duras, mas como o ministro Alexandre de Moraes fixou penas menores, eu vou seguir o relator. Então, no final, o Alexandre de Moraes está sendo mais brando do que, por exemplo, o ministro Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia para muitos dos réus. Mas também estão abrindo mão de debate, né? Até nisso eles querem dar celeridade. Tinha pensado um pouco mais, tinha pensado um pouco menos, mas voto com o relator, então voto super rápido. Vera, e aí, bom, próximo capítulo dessa história é o debate que continua em torno da anistia, né? Tem aquela pressão no Congresso, agora com essa condenação, um debate que ganha fôlego, talvez, aí no Congresso. A Larissa Lopes tem informações para a gente a respeito de anistia e toda essa discussão. E, Larissa, boa noite. Oi, boa noite para vocês, boa noite, ouvinte. Olha, Débora, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, deve se reunir ainda hoje ou amanhã de manhã também com o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Também deve participar, então, de uma reunião, Ciro Nogueira, do PP, para tratar da anistia. Esse encontro, né, está sendo solicitado pelo líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, e o objetivo é justamente uma reunião para pressionar mesmo pela anistia. Isso enquanto o julgamento ainda está ocorrendo, já está tendo essa mobilização, na verdade, desde a semana passada, isso até começou a ganhar mais força, e a expectativa da oposição é que a anistia seja pautada na semana que vem, votada no dia 16 ou 17. A ideia, segundo o líder da oposição, Coronel Zucco, ele até falou mais cedo que a ideia seria pautar a urgência no dia 16 e no dia seguinte já votar a anistia. Essa pressão agora, com a condenação, com a maioria pela condenação, fica ainda maior sobre Hugo Mota, para que haja aquela anistia, como eles dizem, ampla, geral e restrita. O que está sendo segurado até pelo presidente da Câmara até o momento e do Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e é pressão para todo lado, né? Enquanto a oposição já se articula, quer anistia de qualquer forma e não aquela que vinha sendo costurada por Alcolumbre, a base também pressiona para que isso não aconteça. Alguns parlamentares até reconhecem que se passar na Câmara, não vai passar no Senado, mas mesmo assim os parlamentares da oposição estão mobilizados para que isso entre na pauta e já dizem que devem usar até como um argumento, já estão usando na verdade desde ontem, né? O voto do ministro Fux, falando da incompetência do STF para julgar essa ação da trama golpista e que também, né, votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, para finalizar, hoje, assim que saiu a condenação, aquele trompetista, vocês devem se lembrar dele, que ele sempre está nesses eventos relacionados a Bolsonaro, julgamentos de Bolsonaro, ele apareceu aqui no fundo do STF para tocar. Tem um trechinho? Então, ele está em todos os lugares. Hoje, aqui com a maioria pela condenação, não foi diferente, né, gente? E agora também a gente acompanha os próximos capítulos. A gente segue aqui no STF acompanhando essa discussão sobre a dosimetria das penas. Volto com vocês. Obrigada, Larissa. E aí, Vera, essa discussão sobre anistia ganha força ou, pelo contrário, depois desse resultado, dessa pena dura aí contra os envolvidos? Eu acho que ontem se viveu um dia de euforia, né? Nas redes sociais, nos gabinetes, muita gente achando que o voto do ministro Fux mostrava a injustiça do julgamento, etc. Mas eu acho que o voto da ministra Carmen ele foi muito tranquilo, ali num tom muito brando. Ela explicou com alto grau de didatismo cada uma das provas, cada um dos crimes e por que eles eram atinentes.
ela e o ministro Zanin repetiram um argumento que o ministro Alexandre de Moraes tinha dito, de que as provas não podem ser usadas isoladamente, que é um conjunto probatório que vale. O ministro Flávio Dino fez uma parte nesse mesmo sentido e acabou sendo até bastante irônico, dizendo que se pegar cada pedaço de carne separadamente e perguntar, você é um boi? Eles vão dizer que não são um boi, mas que já foram um boi um dia, etc. O fato é, o Supremo mostrou uma posição muito sólida e os ministros fizeram questão de já dizer no voto que não cabe anistia para esses crimes, não cabe indulto, não cabe nenhum tipo de perdão. Eu acho que isso também já foi um recado para desencorajar essas articulações. Elas vão continuar? Elas vão continuar. Elas têm patronos muito aguerridos? Tem, o PL e o Centrão nessas figuras que a Larissa Lopes nos trouxe. Antônio Rueda, Ciro Nogueira, são figuras que estão na linha de frente da articulação pró-anistia, em conluio, porque querem outros tipos de projetos de passar a boiada, querem o apoio do PL nesses projetos de passar a boiada. O que eu apurei hoje no governo? Que o ministro Hugo Mota falou com ministros do presidente Lula, aliás, presidente da Câmara Hugo Mota, eu já estou bem, né? Falou com ministros do governo Lula, que vai colocar para votar na semana que vem não a anistia, mas o projeto do IR. E se for isso mesmo, ele ainda não confirmou isso a nenhum líder, tá? Falei com alguns líderes, eles disseram, olha, ele está pretendendo votar nas próximas semanas, mas ainda não nos confirmou que vai colocar na semana que vem. Se ele colocar na semana que vem, é claramente que ele foi convencido de que ele precisa sair dessa armadilha em que colocaram ele, de ficar preso a essa pauta da anistia, está querendo avançar com a agenda da Câmara dos Deputados. E aí pode enfrentar protesto, tentativa de obstrução por parte da oposição. Mas vejam, não é simples você se colocar em obstrução a um projeto que vai atingir milhões de pessoas com algo tão poderoso como você parar de pagar imposto para ficar ali na ladainha de proteger o Bolsonaro. Então, vai ser uma semana importante para a gente ver o fôlego dessa articulação a semana que vem. O Wender Starles, Vera, nosso produtor, fez uma apuração hoje mais cedo. Ele conversou com o Paulo Figueiredo e disse que eles intensificaram, ele e Eduardo Bolsonaro, estavam passando os highlights em tempo real lá para a Casa Branca, justamente para intensificar os pedidos, né, as solicitações para novas sanções a partir da condenação. O presidente Donald Trump se manifestou numa rede social, disse que está surpreso, descontente com a condenação de Jair Bolsonaro. Veículos internacionais, ao repercutir a notícia, trazem a preocupação de novas sanções por parte dos Estados Unidos ao Brasil. Essa saga também vai continuar por lá. Eles também fizeram questão de ressaltar nos seus votos a prova de independência do Poder Judiciário, a ampla liberdade com que o julgamento ocorreu, ampla independência também do Ministério Público. Isso nas considerações finais o ministro Alexandre de Moraes falou muito, que o Ministério Público é o único titular da ação penal e que pelo sistema constitucional brasileiro ele não se subordina a nenhum dos três poderes, ele é um órgão autônomo justamente por isso. Então todas essas foram expressões de independência do judiciário com o sentido de desencorajar essas novas sanções e desencorajar um assunto que hoje estava bem presente também lá na primeira turma, que era as defesas dizendo que quando não couber mais recurso, e os recursos são bem limitados mesmo no Supremo, eles vão recorrer a tribunais internacionais, inclusive usando o voto do ministro Luiz Fux nesse recurso a cortes internacionais. Então, é aquela coisa, vai se tentar de tudo. Resta saber se o presidente Donald Trump vai seguir nessa toada em relação ao Brasil e por quanto tempo. Ontem já houve novas exceções ao tarifaço, né? A exceção das frutas, do cacau, do café. Eu tive uma apuração aqui também em Brasília de que empresários brasileiros já estão sendo recebidos por autoridades do governo Donald Trump, que estão questionando sobre impactos do tarifaço. Então, talvez, quando o calo da economia americana começar a apertar, fique evidente para o governo dos Estados Unidos que não vale insistir nessa pauta, não vale insistir nessa agenda. E que também não é com ameaças como o uso da Lei Magnitsky que eles vão conseguir dobrar
o judiciário brasileiro. Acho que hoje foi uma prova inequívoca de que o judiciário brasileiro não se curvou aos Estados Unidos. Então, talvez o Trump não fique mais muito tempo ali sendo alimentado e brifado por essa dupla dinâmica que atua lá nos Estados Unidos. Gente, vamos com a Samantha Klein, porque tem maioria já em relação à pena do general Augusto Heleno, né, Samantha? Pois é, temos aí, Carol, mais um condenado, então, dosimetria para Augusto Heleno. Então, ex-diretor aí, ex-chefe do GSI, 21 anos de condenação, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, mais 2 anos e 1 mês de detenção, além de 84 dias multas em regime fechado. Essa foi a proposta do relator Alexandre de Moraes, acompanhado, então, pelos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin. Fux, mais uma vez, não votou. Agora, neste momento, o relator está falando a respeito da pena que propõe a Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Portanto, ele ainda está fazendo uma consideração seguinte. Ele lembrou que ele foi um general de 4 estrelas, na prática de vários atos, ele atuou aí como ministro da Defesa. Ele ainda disse o seguinte: não ouso dizer que Paulo Sérgio Nogueira tem menor importância neste caso, mas prevê aí alguns atenuantes. Ele afirma que, em algum momento, a conduta dele demonstra que, mesmo aderindo ao golpe, num certo momento, tentou demover o então presidente Jair Bolsonaro dessa tentativa de golpe de Estado, portanto, já demonstrando que a pena para Paulo Sérgio Nogueira vai ser menor, mas não uma absolvição, como acreditava a defesa dele, ou pelo menos sustentava isso. A gente volta em seguida aí com mais informações. Em seguidinha já tem a proposta do ministro Alexandre de Moraes para Paulo Sérgio Nogueira. Tá certo, obrigada, Samantha. Temos que fazer um break, né, gente? Eu adoro o seguidinha da Samantha Klein, acho muito bom. É muito bom. Então, em seguidinha, a gente faz um break e já avisando, né, Débora, que hoje vamos até às 8h30. 4 em Campo vai ser mais curtinho, não é isso? É isso aí. Viva a Voz de volta, e o Igor Cardim mais cedo trouxe aqui pra gente como é que o ex-presidente assistiu ao julgamento, tal. Eu fiquei de jogar para você, mas aí as notícias foram chegando, né, Vera? Tem uma discussão que já estava mais ou menos posta, que seria a solicitação de prisão domiciliar por parte da defesa dele. O que deve acontecer num próximo momento? Tem que ser como um recurso. Não cabem embargos, né, embargos infringentes a esse resultado, porque não houve, no mínimo, de 2 votos pela absolvição do Jair Bolsonaro, que aí sim suscitaria os embargos. Mas a defesa vai apresentar recursos variados. Vai apresentar claramente esse recurso de prisão domiciliar com base no histórico de saúde do Jair Bolsonaro. No sábado, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes já autorizou a saída do ex-presidente do condomínio onde ele está em prisão domiciliar para a realização de exames médicos. Tem, inclusive, um grande aparato de segurança sendo montado para escolta nesse momento. Tem um grande aparato de cobertura de imprensa para esse momento, inclusive com repórteres ali na porta do condomínio, no local onde ele vai fazer os exames, que vão seguir o trajeto, que vão estar na porta de embaixadas também, para qualquer movimentação atípica. Então, esses pedidos virão, Débora, mas a gente não sabe como o Supremo Tribunal vai lidar. O que é mais ali voz corrente aqui em Brasília, entre ministros, entre advogados, é que não haverá como, pelo menos o início do cumprimento da pena do Bolsonaro não ser em regime fechado. Que ele deverá começar a cumprir pena em regime fechado. Lembrando que essa prisão domiciliar que ele está cumprindo, nada tem a ver com o processo que foi julgado hoje. Nada tem a ver no seguinte sentido, não faz parte desta denúncia. É um inquérito decorrente da tentativa de obstrução desse processo. Então, alguma correlação existe, mas é um outro inquérito que talvez dê início
a uma outra denúncia e talvez uma outra condenação por coação, etc. Mas foi uma medida cautelar determinada pelo ministro Alexandre em função do que foi apreendido numa busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Então, essa prisão não tem nada a ver com a pena atual. E a pena atual, todo mundo aposta que, pela magnitude que ela tem, ela vai começar a ser cumprida em regime fechado. Só lembrando que são 4 opções, né, de cumprimento da pena. Manutenção da prisão domiciliar, uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, no Distrito Federal, né, na Penitenciária Estadual da Papuda, que eles estão muito temerários, ou no Comando Militar do Planalto. Não vai ser, tá? Isso aí a gente já pode descartar. Assim como o Lula teve direito a uma prisão diferenciada pelas circunstâncias, por ser um ex-chefe de Estado, pelo fato de também já ter uma determinada idade na época do cumprimento daquela pena na Lava Jato, o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá ficar numa sala especial da Polícia Federal ou em alguma unidade militar. Não virá para Papuda, então, esses memes que estão circulando aí não passam de memes. Isso não deverá ser, tá? Gente, no Repórter CBN tem a atualização com a Samantha Klein, porque também já tem maioria pela pena do ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, né, Samantha? Carol, olha, num ritmo muito rápido, inclusive já condenado, viu, por 4 votos a 1, na verdade a 1 não, porque Fux nem votou, né? Então, por 4 votos, Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, foi condenado a 19 anos e 84 dias de multa. Inicialmente, Moraes tinha previsto ali uma pena um pouco maior, de 20 anos, sendo 17 anos e 11 meses de reclusão. Mas aí o ministro Flávio Dino ponderou uns atenuantes e aí fechou em 19 anos e 84 dias multa. Tivemos ainda uma brincadeira neste momento, porque o presidente Luiz Roberto Barroso está na mesa. Isso não é comum. O presidente da corte nunca participa desses julgamentos na primeira turma. E aí houve uma brincadeira ali com o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que nunca um presidente foi secretário da primeira turma. Inclusive, recebi umas aspas dele, deixa eu só achar aqui rapidamente o que ele disse, porque ele justamente, olha, como presidente também nunca houve antes um ex-presidente sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. Isso é o motivo pelo qual o Barroso está nessa dosimetria, nessa condenação dos réus, e ele ainda mandou uma resposta. Trata-se de um julgamento simbólico e histórico. Embora não participe dele como um julgador, me pareceu próprio, como presidente do tribunal, estar aqui na hora de sua conclusão. Então, é uma forma também de homenagear a primeira turma, esse longo processo, aí, esses 2 anos, e já estão aí na dosimetria de Alexandre Ramagem. Obrigada, Samantha. Pois é, então tá, meninas, ficamos por aqui. Amanhã, Viva Voz resumo desta semana histórica em horário normal. Até lá.